por ordem definida em sorteio. Ontem foi o professor e pastor Josias, vice de Rosiello, e hoje estamos recebendo aqui a Bernadette Francisco, que é vice na chapa encabeçada por Domingos Neves. Nós temos aqui uma entrevista sempre com tema livre, diferente com os candidatos, quando as entrevistas são temáticas. Mesmo assim, a entrevista tem uma duração de 25 minutos. Eu vou pegar primeiro o bom dia da candidata Bernadette. Tudo bem, Bernadette? Prazer em recebê-la aqui. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, tudo jóia. Bom dia para você, Júnior. Bom dia para você, Anderson. Bom dia para você, ouvinte da FM Criativa. É um prazer estar aqui com vocês, viu? O prazer é nosso, Bernadette. Eu vou colocar aqui o cronômetro já para rodar. Sim. Está rodando o seu, está rodando o meu agora. E a gente vai bater um papo informal. Ontem a primeira pergunta que eu fiz para o candidato a vice, na primeira entrevista, para que ele falasse um pouquinho sobre ele, sobre o candidato, fazer uma apresentação para a população, para o eleitor. Sim. Eu sou de Botucatu, eu sou de uma família numerosa, como eu já falei, né? Nós somos em 13 irmãos. Eu fiz curso de serviço social, essa é a minha primeira formação. E trabalhei a minha vida toda como assistente social. Fiz também especialização em terapia sistêmica de casal e família e em psicodrama. E eu trabalhei com essas três coisas a minha vida profissional toda. E sempre gostei de política, sempre gostei. A minha profissão exige que se trabalhe com política e se você não gostar, você não vai deslanchar na profissão. Então, a vida inteira. Mas nunca tive coragem de ser candidata. Nunca quis ser candidata, apesar de tanta insistência. E agora, nessa oportunidade, as coisas foram acontecendo e eu me coloquei à disposição para ser vice daí. E aí teve todo um processo, né, de decisão, e aí eu e o Domingos fomos escolhidos. Como é que funcionou a escolha do nome da Bernadette? Porque é uma federação, né? PT, PCdoB e PV. Como é que funcionou o processo de escolha do seu nome? Olha, foram muitas reuniões. Meu nome nem se cogitava. Inclusive, tinha vários candidatos a prefeito. Nenhum a vice. Então, tinha vários candidatos a prefeito e reuniões com a federação, isso há meses já, né? Desde o início do ano. E negociações, existia até o interesse da nossa parte de uma coligação entre os partidos da esquerda. Infelizmente, não foi possível. Então, dentre os candidatos a prefeito, aí foi escolhido o Domingos. Um desistiu, o outro também foram abrindo mão e aí ficou o Domingos. E eu não tinha ninguém candidato a vice. Tentamos negociações com os outros partidos também. E aí não ia existir a chapa. Aí eu me coloquei à disposição para ajudar. E as coisas foram acontecendo e aí tivemos uma reunião ampliada e todo mundo votaram e foi por unanimidade e nós acabamos daí aceitando esse desafio. Eu costumo falar que ser candidato é só uma parte, né? Sim. O trecho final de fazer política. Sim. Né? E você falou que sempre fez política, mas nunca se candidatou. Sim. Existe alguma diferença? Claro, o seu nome está em evidência ali publicamente. O que te fez tomar essa decisão depois de tantas décadas no Partido dos Trabalhadores, colocar o seu nome na urna ali? Embora o nome na urna seja do candidato, né? Mas você entendeu o contexto. Um trabalho de colaboração, né? Eu sempre rejeitei mesmo essa proposta em todos os lugares que eu passei de trabalho. Você tem que se candidatar, se candidate. E eu dizia, não, isso não é para mim. E aí, nesse período que eu me aposentei, eu fiquei muito mais vinculada à política, porque daí você tem mais tempo, né? Ouvir e assistir live e tudo. E aquilo foi ficando dentro de mim mais forte.
E eu sempre dizia para o pessoal do partido também que agora eu tinha mais tempo, então eu estaria me dedicando mais. E por que que praticamente eu não escolhi? Foi acontecendo as coisas, quando eu vi eu estava dentro, e eu sou um tipo de pessoa assim, que quando eu entro é para valer. Eu abraço a causa. Então é isso. O Bernadette, ontem eu fiz a mesma pergunta e vou fazer a mesma pergunta para todos, né? Uhum. A figura do vice, constitucionalmente falando, seja para prefeito, para governador ou para presidente, a figura do vice no Poder Executivo é de substituir o prefeito, o governador ou o presidente da República. Botucatu já teve, quase vira, segundo a Constituição, o vice é uma figura decorativa. Sim. Ela só não fala nesses termos, né? Aqui em Botucatu nós já tivemos vices decorativos, mas tivemos vices atuantes. Certo. No seu partido, por exemplo, o vice-prefeito Valdemar Pereira de Pinho foi secretário da Saúde. O que a população pode esperar da Bernadette vice, caso a campanha seja vitoriosa em 6 de outubro? Uhum. Olha, você vai ser uma vice constitucional ou não? Não. Olha, eu sempre me perguntei por que o vice é tão figurativo, se ele tem um cargo tão importante. Eu ficava indignada, e a maioria das pessoas não sabe o nome de vice. Muitas vezes nem o vice do presidente. Agora sabe, porque esse presidente tem um vice que sempre esteve em evidência, né? E foi aquela polêmica toda, então aí as pessoas sabem. E aí, quando nós fomos escolhidos para ser candidatos, desde o início a gente conversa muito, eu e o Domingos. E estabelecemos, assim, entre nós que a gente teria uma governança, assim, de cooperação. E eu acho que é do meu feitio isso mesmo, cooperar. E ser eu já disse aqui outro dia com você mesmo, que eu quero ser uma vice ativa, uma vice atuante, prestativa, e que vai estar ao lado do Domingos em tudo que ele precisar. Nas tomadas de decisões, quero estar junto com ele. Aonde ele não puder estar, eu quero estar. Aí eu brinco com ele, eu falo, eu quero ser daí o seu braço quando você não puder, né? Usar o seu braço. Quero ser os seus olhos, quero ser você, a extensão dele quando ele não puder. Não é só substituí-lo, sabe? É um sistema de cooperação mesmo. Na montagem do plano de governo, onde você mais participou? Onde seria a sua atividade mais intensa, trabalhando no governo? Olha, foi um trabalho intenso, né? De meses e meses de reuniões, de conversas, de estudo, porque tem que se preparar, né? Eu trabalhava com política, mas era diferente. Né? Agora eu teria que fazer um estudo, nós dois, estudar com mais profundidade, conhecer melhor essa realidade. E eu participei, assim, da elaboração junto em todas as reuniões. É o que eu disse para você no começo. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu quero estar inteira nas atividades. Alguma atividade específica, alguma área específica? De discutir as questões, né, que envolvem nossos 13 pontos, que são as diretrizes, de elaborar o programa de governo, de estar atenta a todas as sugestões, porque até hoje, nas andanças nossas, eu capto uma sugestão aqui, outra ali, sugestões importantes, mas que você não vive aquele ambiente. Ontem até foi curioso, numa das nossas participação lá sobre esse encontro de falar sobre as propostas, trouxeram uma proposta assim que eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e é algo tão importante. E ninguém pensou, porque eu li vários programas, não consta, né? E sempre tem que estar atenta para aperfeiçoar cada vez mais, melhorar o programa. E ele ir de encontro à necessidade mesmo da comunidade botucatuense. Resgatando um pouquinho um passado não muito distante,
o Partido dos Trabalhadores, as pessoas esquecem que o PT governou Botucatu. Sim. Né? A figura era do Ielo, Sim. o Ielo era um membro do Partido dos Trabalhadores. E eu sei que muitas figuras daquela época compõem ainda Sim. os quadros do PT, como é o caso do Pinho, que eu citei, outras pessoas que foram secretários desses 8 anos do governo Ielo. Existe ainda alguém lá dentro que vocês enxergam que pode colaborar na montagem de um eventual governo? Com a experiência que tiveram há 20 anos atrás? Olha, Júnior, você sabe que nós temos, assim, um jeito de trabalhar dentro do partido, e isso vai se estender também para a governança, de que tudo é discutido no conjunto, né, das pessoas, tudo é muito pensado junto, votado. Então, isso também vai ser colocado em discussão. Nós não temos restrições nem com pessoas de outros partidos. A questão envolve competência, envolve interesse, vontade, disposição, entendeu? Então, pode ser que tenha, sim, pessoas, né, porque precisa ter a disposição também, né, para estar aí auxiliando a gente nessa equipe. Então, tudo vai ser possível. Vamos conversar, vamos discutir abertamente. Você falou no comecinho que, no início, antes das discussões de montagem de chapa, houve um início de conversa de uma grande união, de um bloco de esquerda aqui em Botucatu, que não foi possível. O PDT ficou de um lado, o PSOL ficou de outro, e vocês estão junto com o PCdoB e PV porque é uma federação. Né? E como que vocês se conversam dentro dessa federação? Mesmo assim, ainda é difícil chegar a um consenso em alguns pontos ou não? Não. Olha, parece incrível, mas esse diálogo da federação tem sido nota 10. Nota 10. Infelizmente, os outros não... Bom, são coisas que acontecem e vamos olhar daqui para frente agora, né? Somos de Botucatu, somos amigos, nos respeitamos e não sabemos no futuro até se é possível até parcerias, né? Entendeu? Mas dentro da federação nós temos um relacionamento muito bom. Muito bom. Por exemplo, no PCdoB tem a figura do Caldas, que já foi vereador, já foi presidente da Câmara, foi vice-prefeito durante 8 anos. Ele nem candidato a vereador ele é, né? Não é. Mas de que forma que essas figuras podem contribuir? Olha, eles estão contribuindo já há muito tempo. Eu até aproveito aqui publicamente para agradecer, né, o professor Caldas, professor Pinho, doutor Pinho, Osni Ribeiro. É bom a gente nem falar nomes, porque às vezes a gente esquece. Mas esses 3, assim, que têm dado assessoria para nós, que não mede esforços. Aprendemos muito com eles, com a experiência deles, e a qualquer hora eles estão junto com a gente. Então, assim, uma experiência para mim fantástica, de aprendizado, de convivência, de amizade, muito importante mesmo. Tem sido uma experiência fantástica, e vão continuar ajudando a gente. Na campanha, Bernadette, como é que... Eu também costumo dizer que o candidato está lá, mas o candidato ele não consegue estar presente em todos os momentos. E daí o candidato a vereador é uma extensão da candidatura, é um cabo eleitoral. Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Né? Se vocês estão animados com esse bloco de candidatos à vereança em Botucatu. Lembrando que o PT, a última vez que elegeu um vereador, foi na eleição de 2012, né? Faz tempo. E a Rose, que depois foi para o PDT. Sim. Né? Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Olha, os vereadores estão trabalhando bastante, nós também. A gente faz o possível para, quando a gente vai cumprir a nossa agenda, que tenha um grupo de vereadores. Nem sempre é possível, por vários motivos. Mas sempre que é possível, a gente tem um grupinho de vereadores. É 1, 2, 3, às vezes, vão intercalando. E eles também, na agenda deles, sempre que possível, a gente está junto. Então, a gente vai tentando negociar aí
agenda, né? Nós temos uma agenda, às vezes, que não dá para mudar, não dá. Eles é que têm que se adaptar à nossa. Mas tem, assim, dado certo. Por que esses nomes não foram para... não se colocaram à disposição nessa eleição para ajudar? O Pinho, o Caldas, a Nora, que foi a quarta mais votada na eleição passada, teve até mais voto que a própria Priscila Firmino, que era candidata a prefeita na época. Verdade. Por que esses nomes não fortaleceram as colunas? Eu não entendi, você está dizendo assim... É porque hoje você tem que ter um bloco forte de candidatos à vereança para poder fazer o quociente eleitoral, né? Por que esses nomes já conhecidos nas urnas não foram para a disputa? No caso do Caldas, por exemplo. Sim. O Caldas tem questões particulares, a idade, saúde, filhos pequenos, filho pequeno. São questões particulares. Ele conversou com a gente e até a princípio o nome dele estava sendo cogitado, né? Daí ele falou, tenho que ver as minhas condições, né? E continuam ajudando, isso que é importante. Né? Eles continuam preocupados com Botucatu e sempre que possível estão ali dando os pitacos e assessorando a gente muito bem. Tá. O Bernadette, como é que um candidato a vice trabalha na campanha? É só andar junto com o candidato? Não. Você só está andando do lado do Domingos ou cada um vai para um lado? Como é que é o seu papel na campanha? Olha, nós temos, assim, caminhado juntos. Por sorte, tem dado certo. Porque a proposta inicial era essa também. Olha, se eu tiver uma coisa na agenda, você outra, cada um vai para um lado. Mas nem precisou. A gente tem conseguido ir junto em todos os lugares e... Eu não sei ficar quieta, né, Domingos? O Domingos está aqui presente. Eu não sei ficar quieta. O Domingos faz a explanação dele e eu estou ali atenta. Se faltou alguma coisa, já peço a palavra, complemento. E se alguma coisa que não foi falado, eu quero, sabe? Ou então dar ênfase, eu dar um exemplo. Essa é a Bernadette, gente. A gente está conversando com a Bernadette Francisco. Se quiser tomar uma água, eu quero. A gente está conversando com a Bernadette Francisco, que é candidata a vice na chapa encabeçada pelo Domingos Neves, da Federação PT, PCdoB, PV. Ontem nós conversamos com o professor e pastor Josias, que é vice da Rosiello. Amanhã vamos conversar com André Spadaro, do Republicanos, vice de Fábio Leite. E na sexta-feira com Luiz Ribeiro, candidato a vice na chapa do PSOL de Thalita Tavares. Tudo isso foi ordem definida em sorteio. Está chegando quase que numa... A campanha agora é mais curta, né? Você já participou de campanhas mais longas, né? O trabalho é o mesmo quando vai afunilando o tempo, Bernadette? Ou vocês vão intensificando as ações? Olha, eu, assim, fico observando. Essa campanha é uma campanha diferente, né? Pelo tempo... Que é uma... Pelo tempo que foi mais restrito. Pela pré, que tinha uma porção de condições, que ficava tudo cheio de dúvidas, tudo coisas novas, né? Um clima que existe em geral, não é só aqui, em todo lugar, de que a população está, assim, num grau de exaustão com política que eles não querem ouvir, não querem falar. Não são mal educados, são educados, mas se puder esquivar, não quer conversa, não quer pegar o papel. E eu compreendo isso. Nós temos passado temos um histórico aí na política que pesou para todo cidadão. E eu percebo, assim, que ela é tem sido uma campanha silenciosa. Não sei se é eu que sinto isso, eu nem nunca comentei isso com o Domingos. Eu sinto que é uma campanha silenciosa em Botucatu. Entendeu? É tudo ali no tete-a-tete, no boca a boca. E tem lugares que a gente... bom, nós podemos dizer que a gente tem sido recebido em todos os lugares, né, Domingos? Que a gente sente uma receptividade da população, mas política não é o forte do momento, sabe? Contudo, tem eleição, o cidadão quer, ele se esquiva disso. Não sei se vocês... Ela é meio silenciosa, assim.
Está diferente. Quer dizer, ela está diferente. Não mudou a forma de fazer campanha, mudou a forma do eleitor receber a campanha? Sim, sim, eu vejo até que isso é um processo de transição. Com as mudanças mesmo do processo eleitoral, com uma pandemia que a gente teve, com um governo que sacrificou a população. Então, é um histórico de muitas coisas, muitos fatos, que mudou o comportamento do ser humano. Você acha que essa campanha, você citou a pandemia, né? A pandemia foi... Nós tivemos uma eleição municipal bem no meio da pandemia, sim. né? Mas também a diminuição dessa retórica bélica de campanha, a gente está vendo mais diálogo. Eu, pelo menos, estou vendo mais diálogo, mais propostas do que ataques. Né? Nós temos uma campanha menos bélica dessa vez, né? Verdade. Isso é um ganho para Botucatu. Eu me sinto privilegiada de estar num grupo de candidatos que se respeitam. Nossa, Botucatu é privilegiado hoje, nesse sentido. A questão, nós já tivemos campanhas, inclusive do próprio PT no passado aqui em Botucatu, campanhas mais abastadas financeiramente, né? Sim. E isso a gente tem visto que mudou, né, para todos os partidos. Claro, tem campanha com uma união maior de partidos, né, com uma concentração maior de renda, tem campanhas que conseguem ainda fazer uma estrutura maior. No caso de vocês, imagino que o dinheiro é um problema, né? O problema... É um problema e vocês gastam mais sola de sapato em virtude disso. Sim. É pouco dinheiro, né? Os partidos... Não é que o dinheiro é um problema. A falta o problema de dinheiro... é solução. O dinheiro é solução, né? A falta dele atrapalha um pouco, mas a gente não esmorece por causa disso, não, viu? Eu sempre digo para o Domingos, vamos fazer com aquilo que a gente tem na mão. É que nem o seu orçamento. Eu lembro do passado, quando eu trabalhei em algumas instituições, que eu saí de uma, entrei para outra, que meu salário reduziu lá 1/3. Eu fiz a opção disso, que era a chance de eu voltar para a minha profissão e crescer. E aí eu tive que refazer todo o meu orçamento. Falei, eu vou gastar o que eu ganho. Então é mais ou menos... E depois, para ter chance depois de melhorar. É o que acontece na campanha. A gente vai trabalhar com o que tem e vamos aproveitar o máximo possível aquilo que a gente tem. E a gente também acredita muito que é lá no tete-a-tete mesmo, conversando com as pessoas, né, e divulgando nossas propostas, visitando o máximo possível a comunidade. É nesse sentido. Legal. A gente está com 22 minutos de entrevista, restando 3, Bernadette. Se você quiser fazer aí uma parte final de considerações da campanha, do seu nome, fique à vontade. O que eu queria dizer, assim, são propostas que a gente tem, muitas delas novas, importantes, né, com relação à educação, que hoje nem estou falando... Eu penso, a educação hoje está na UTI, então é urgente, né, trabalhar para melhorar a educação na nossa cidade. Né? Só vou contar um dado para você que eu não podia sair daqui sem falar. Isso são informações de professores, depois eu fui consultar na internet, comprovar. Um dado do IDEB, que em Botucatu, em 2023, foram matriculados 17 mil alunos no ensino fundamental. No ensino médio, 6 mil só. Né? E está acontecendo isso. Bom, quando eu estava na ativa, eu já sentia isso. A dificuldade que a educação tem enfrentado por N motivos, que as famílias têm enfrentado também com seus filhos, a educação. As crianças estão os adolescentes estão saindo da escola sem saber ler e escrever. As faculdades recebem alunos que não sabem escrever. Você sabe disso, né? Não sabem escrever. Eu trabalhei em várias instituições e muitos profissionais tinham que escrever, não sabiam escrever. Então, isso tem a educação, tem a saúde. Então, é importante que as pessoas leiam as nossas diretrizes, o nosso programa, para que vejam a importância, né, das nossas propostas.
como eu já disse no início, eu entro numa ação, numa atividade, eu entro para valer. Eu queria falar para você assim, eu tenho formação de serviço social e especializações em psicologia. A psicologia, ela veio trazer ferramentas para mim no serviço social. Ela me ajudou muito, porque ela trouxe muitas ferramentas que eu pude usar na execução das políticas sociais. Né? No trato, no dia a dia, com cada pessoa. E tantas pessoas passaram por mim e eu passei na vida de tantas pessoas. Tenho orgulho do meu trabalho, tenho orgulho da pessoa que eu me tornei. Sou de uma família aqui muito pobre. Você imagina, minha mãe ficou viúva, com 13 filhos, com 39 anos. Meu pai teve câncer e morreu. E aí teve a ajuda da comunidade, a minha mãe maravilhosa, inteligente, sábia. Essa pessoa que se tornou a Bernadette, graças a essa família, graças a minhas buscas. Muito bem, a Bernadette preencheu o tempo aí de 25 minutos da entrevista, foi um bate-papo, essa é a ideia, um bate-papo informal com os candidatos a vice. Bernadette, obrigado, bom dia para vocês, boa caminhada. Obrigado, ouvinte. Um beijo para todo mundo que está ouvindo aqui, um beijo para vocês, viu?